Eu ouço muito dizer que é bem difícil você encontrar técnicos de eletrônica para consertar aparelhos, principalmente os aparelhos antigos, chamados vintage. Bom, eu acho que a dificuldade não é só na área da eletrônica, é na área de prestação de serviços em geral. Hoje em dia também é difícil você encontrar um mecânico de automóveis, uma pessoa que conserte geladeira, que conserte fogão. É difícil você achar um bom pedreiro, um bom pintor. Bom, existem vários motivos para essa dificuldade, mas eu vou tentar resumir aqui as minhas observações e os meus pensamentos sobre esse assunto. Aqui no nosso país, infelizmente, é muito difícil você manter um negócio. Você abrir um negócio, administrar, fazer seu ganha-pão daquele negócio. É mais difícil ainda quando você quer fazer tudo certinho, de acordo com a lei, atendendo bem os seus funcionários, atender bem os seus clientes e, claro, sobrando dinheiro para você viver. Afinal de contas, quem monta um negócio é para ter o seu ganha-pão ali naquele negócio. Agora, o ramo de prestação de serviços, em especial, é um dos mais complexos. O ramo de prestação de serviços tem suas próprias dificuldades. É diferente de quem tem um comércio, é diferente de quem tem uma indústria, ou de profissionais especializados, como, por exemplo, um advogado, um médico, um engenheiro, um arquiteto. Cada um tem suas dificuldades, mas eu vou falar aqui do ramo de prestação de serviços que utiliza materiais e mão de obra. Então é o caso de todos os profissionais que eu já citei, ou seja, técnicos de eletrônica, mecânicos de automóvel, mecânicos de máquina, mecânico de geladeira, pintor, eletricista, serralheiro, vidraceiro e tantos outros. Bom, eu não sou especialista em todos esses ramos, mas eu vou falar do ramo que eu conheço mais, que é o de técnico de eletrônica. E mais especificamente ainda, dos técnicos de eletrônica especializados em aparelhos vintage. Então existem várias dificuldades. Vamos tentar mostrar aqui as minhas observações e os meus pensamentos. A primeira dificuldade é a questão da formação escolar. Bom, quando eu digo formação escolar, não é simplesmente a formação profissionalizante, mas a formação escolar mesmo, desde lá o, a escola maternal, o primeiro grau, o segundo grau. O que eu vejo, o que eu percebo é que as escolas não formam os alunos para pensar, para resolver problemas, para entender situações. Ou então, quando a pessoa chega numa escola técnica ou num curso profissionalizante qualquer, ele tem carência de saber matemática, cálculo simples, de saber um mínimo de português. Outra coisa, muitas vezes ele vai fazer um curso técnico sem saber exatamente do que se trata. Então, às vezes a pessoa vai fazer um curso de edificações, por exemplo, ou de mecânica. Ele não tem ideia do que se trata aquele curso. As próprias escolas que deveriam divulgar o que elas ensinam, eles não fazem isso. Então aí a pessoa se sente frustrada, porque vai fazer um curso que não é o que ele gosta. Mas nisso já se passaram 6 meses, um ano. Às vezes ela até ele fala assim, ah, bom, já que eu investi todo esse tempo, eu vou terminar o curso. Então ele não vai ser um bom profissional, porque ele caiu de paraquedas ali naquela especialização. Não é uma coisa que ele goste realmente, que ele sinta prazer em fazer, encare aquilo como um desafio, como um quebra-cabeça que ele tem que resolver, para ter aquela satisfação de um serviço bem feito. Não. Muitas vezes ele acha que porque fez um determinado curso, o mercado tem que pagar para ele o que ele acha que ele vale. E esse é um outro problema, o mercado.
Outro problema que eu vejo nas escolas técnicas é que o currículo não é adequado. Ah, quem sou eu para falar que não é adequado? Bom, essa é só a minha observação. Por que eu digo que não é adequado? Porque não forma um profissional para a realidade do mercado. Então, por exemplo, na área de eletrônica, eles vão formar o aluno para mexer com sistemas digitais, para projetar microprocessadores, para fazer coisas elevadas que muito dificilmente ele vai fazer. Por exemplo, numa faculdade de arquitetura, que eu ministrava cursos, eu dava os cursos de especialização, mas conversando com os colegas que estavam na graduação, a gente discutia esse assunto. Por exemplo, numa escola de arquitetura, a escola se recusava a ensinar os alunos a projetar casas, projetar residências. Ensinava os alunos a fazerem centros cívicos, centros culturais, teatros, hospitais, coisas que aquele aluno muito provavelmente nunca vai chegar nem perto disso, de projetar um desses ambientes. Quando ele vai para o mercado, o que aparece para ele fazer? É reforma e construção de residências e reforma de apartamentos. São duas coisas que não se ensinavam naquela universidade. Então, o aluno estava preparado para o mercado? Eu acho que não. Na área de eletrônica acontece a mesma coisa. Na área de mecânica também. Então, por exemplo, uma pessoa que quer trabalhar com refrigeração, com geladeiras, ar-condicionado, aonde é que ele vai aprender a trabalhar com isso? Existem alguns cursos por aí, esporádicos, um aqui, outro ali, que dão um certo treinamento. Mas não é aquela coisa estruturada, programada, que uma escola poderia fazer, poderia oferecer, principalmente uma escola pública. Na minha opinião, deveria ser obrigação do poder público formar técnicos. Mas, infelizmente, as faculdades são direcionadas para outros setores do conhecimento. Por exemplo, filosofia, sociologia, história. Não que essas especialidades não sejam importantes, elas são. Mas, na minha opinião, deveria ter uma formação um pouco mais prática, ou pelo menos oferecer a possibilidade da pessoa rapidamente se profissionalizar e ir para o mercado de trabalho. Justiça seja feita, aqui em São Paulo nós temos as FATECs, que são escolas técnicas, que além do curso regulamentar, que é complementar ao segundo grau, também oferecem cursos avulsos. Por exemplo, o Senai, o Senac, o Sesc, oferecem cursos de formação. Mas, muitas vezes esses cursos são pagos. E eles não divulgam que se a pessoa for lá e solicitar, ele pode obter uma bolsa e fazer um curso de graça. Então, eu acho que esse tipo de formação está um pouco deficiente no Brasil. Eu acho que poderia melhorar. Então, essa questão da formação do profissional, eu acho que é um dos fatores que inibem o aparecimento de bons técnicos. Quando eu estava na escola técnica, eu fui fazer o curso porque eu gostava, assim como todos os meus colegas. Todos eles amavam a profissão. E eu dei muita sorte de cair numa escola técnica fantástica, que na época chamava-se Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, que é próxima a São Paulo. Depois, se eu não me engano, em 1977, 78, a Lauro Gomes passou a fazer parte da rede de escolas técnicas do estado de São Paulo. Então, aquele currículo diferenciado que eles tinham se perdeu. Foi mudado, entrou dentro do contexto geral do Estado e ficou sujeito a influências políticas e outras coisas que foram acontecendo na área de educação aqui no Brasil, que, na minha opinião, tiraram o principal propósito da escola, que era a formação de um profissional para as indústrias que haviam na região, na ocasião,
que na ocasião São Bernardo do Campo era o centro da indústria automobilística no Brasil. Hoje isso não existe mais, as indústrias foram embora, se espalharam por outras cidades, outros estados. Mas eu tive a sorte de estudar numa boa escola técnica, junto com colegas que gostavam daquilo. Então o que a gente fazia? Muitas coisas que a gente aprendia na escola, a gente tentava fazer em casa. Eu, por exemplo, gostava de aparelhos de som, de caixas de som. Então tudo que eu aprendi na escola, eu tentava fazer em casa. Tinha lá um pequeno laboratório, muito simples, mas que me permitia ver na prática acontecer as coisas que eu tinha visto na escola. Inclusive, naquela ocasião, era muito caro você ter um multímetro. Eu conversando com um professor, que eu queria muito ter um multímetro para fazer essa experiência em casa, ele me presenteou com um multímetro. Foi um presente no meu professor, que muito me ajudou. Porque naquela época era muito difícil, era caro você comprar, e eu não tinha dinheiro. Então me ajudou muito. Então são coisas assim que hoje em dia eu não vejo acontecendo por aí. As pessoas vão na escola por obrigação, aprendem alguma coisa lá para passar na prova, recebem um diploma, mas, na minha opinião, poucos deles estão preparados para entrar no mercado de trabalho. Uma vez que a pessoa se forma, ou numa escola regular, ou num curso avulso, mas uma vez que ela pegou o certificado dela e ela teoricamente está apta a exercer a profissão, ela vai em busca de oportunidades. Então, a área de técnico é uma área típica do profissional liberal. Ele pode trabalhar empregado em algum lugar ou pode trabalhar por conta, abrir seu próprio negócio. São dois caminhos totalmente diferentes. Agora, normalmente os técnicos que consertam aparelhos, no caso aparelhos de som, normalmente são pequenas oficinas. Dificilmente você vai encontrar hoje uma grande oficina de eletrônica, a não ser aquelas que atendem como oficina autorizada das empresas que fabricam. Antigamente, vamos dizer, há 50 anos atrás, quando eu estava na escola técnica, você tinha praticamente uma oficina de eletrônica em cada esquina. Lógico, eu estou exagerando, mas existiam muitas oficinas e algumas delas cresceram e se tornaram grandes oficinas. Hoje em dia isso é cada vez mais difícil. Até mesmo se você reparar nas oficinas mecânicas que trabalham com automóveis, são poucas as oficinas que têm empregados. Por que isso acontece? É uma questão legal e uma questão moral. A questão legal é que é muito difícil, é muito caro para uma pequena empresa manter um empregado. Uma dificuldade que a empresa estiver enfrentando, uma dificuldade financeira, ela teria que dispensar o funcionário. Mas a multa e os encargos que ele tem que pagar para poder dispensar o funcionário são elevadíssimos. É muito mais do que a empresa poderia pagar. Então, muitos empresários optam por não ter funcionário. Porque, além de ser caro para você manter, é caro para você dispensar e, mesmo que você pague tudo direitinho, você ainda está sujeito a ter que responder ao processo trabalhista. Que a pessoa acha que tem direito a mais alguma coisa e entra na justiça. Mesmo que o empresário tenha razão, ele vai ter que gastar dinheiro com advogado, pedir para as testemunhas ir lá depor, provavelmente vai ter que pagar as despesas das testemunhas. E ele vai ter anos de processo pela frente só porque ele caiu na tentação, vamos dizer assim, de ter um funcionário. Então, na minha opinião, as pequenas empresas deveriam ter um regime diferenciado. Você não pode obrigar uma pequena empresa que tem 2 funcionários, 3 funcionários, a ter os mesmos encargos do que uma multinacional que tem aí milhares de empregados. Deveria ter um sistema que
ajudar essas pessoas. Por exemplo, existe a figura do MEI, que é o microempresário individual. Então a MEI pode ter um funcionário, ganhando um salário mínimo. Não pode ter dois, nem três. Eles deveriam flexibilizar mais isso, permitir que o pequeno empresário cresça. Ele crescendo, ele vai ser uma empresa maior e vai poder pagar mais imposto. Mas desse jeito fica difícil. Falando nessa questão de funcionário, existe um fenômeno que já existia antigamente e que se acentuou muito, que é o seguinte. Uma pequena oficina de eletrônica, vamos dizer, geralmente um técnico, ou um técnico e um sócio, que é uma situação bem comum. Então ele contrata lá alguém para ajudar no serviço, seja como empregado, seja como autônomo, enfim, seja lá como for. Essa pessoa começa a trabalhar ali e vai aprendendo o serviço. Vai aprendendo os tipos de aparelho que entram, os defeitos que apresentam, como lidar com o cliente. Então ele vai chegar num ponto que ele vai pensar o seguinte: puxa vida, eu trabalho aqui nessa oficina, eu produzo X aparelhos por mês, eu dou um faturamento de Y e eu recebo só isso. Vamos dizer assim, poxa, eu conserto, os aparelhos que eu conserto fazem entrar 10 mil reais por mês para a oficina. Por que eu recebo só 2 mil por mês? Ele acha que o patrão está roubando ele. Mas ele não vê que o patrão tem vários encargos. Ele tem que arcar com aluguel, luz, água, internet, publicidade, contador. E, além disso, existe o risco do negócio. Por exemplo, um mês que o serviço está fraco, ele não vai ter entrada suficiente para pagar o funcionário, mas ele vai ter que tirar de uma poupança que ele tem, ou do capital de giro, para pagar o empregado. Então não é que se o empregado gerou 10 mil para a empresa teria que dar 10 mil para ele. Bom, então a empresa está ganhando o que nessa história? Então o que acaba acontecendo? Ele fala assim, bom, para eu ganhar, vamos dizer assim, 2 mil por mês, eu vou então, monto minha própria oficina. Então ele pega e monta uma oficina do outro lado da rua, fazendo concorrência para o seu antigo patrão, às vezes até levando os clientes do antigo patrão para a sua oficina e nem fala muito obrigado para o patrão que o ensinou a trabalhar. Os técnicos mais antigos vão entender o que eu vou dizer agora. Quando você coloca alguém para te ajudar dentro da oficina, o que você está fazendo é, você está criando o seu futuro concorrente. Porque depois que ele aprender do jeito que você trabalha, depois que ele conseguir sugar tudo que você tem, ele vai abrir um negócio dele e vai levar teu know-how para lá junto com os teus clientes. Então esse é mais um desestímulo para o técnico não ter ajudantes. Antigamente existia a figura do aprendiz. Então, menores de 14 anos de idade poderiam trabalhar como aprendizes. Então eles ganhavam pouquinho, mas em compensação, em vez de ficar na rua, eles estavam aprendendo uma profissão. Eles ficavam ali trabalhando nos serviços mais simples, mas estavam aprendendo, estavam vendo como funciona uma empresa, qual é a importância do trabalho dele. E quando ele completasse 18 anos, que ele poderia ser contratado aí pela CLT, ele estaria apto a ser um funcionário. Ele estaria formado, estaria entrosado dentro da empresa. Mas infelizmente os menores de idade hoje não podem mais trabalhar. Então, quando ele se forma com 18 anos, ele não sabe fazer nada. Então, eu acho que deveria existir essa opção dos menores serem treinados. Não são menores, qualquer pessoa. O meu pai, por exemplo, se formou em Direito aos 55 anos de idade, que era o sonho dele ser advogado.
Ele entrou na faculdade com 50 anos, se formou com 55 e ficou 3 anos trabalhando de graça num escritório de advocacia, como um estagiário, para aprender o dia a dia da profissão. E ele era muito grato a esse escritório que deu essa oportunidade para ele, aos 55 anos de idade. Então por que isso não pode ser feito com um garoto de 14, 15, 16 anos? Eu acho que isso deveria ser revisto, mas eu entendo que é um problema político bastante complicado de resolver, mas é um problema que existe. Falando agora dos aparelhos em si. Os aparelhos aí dos anos 60, 70 eram muito mais simples do que os aparelhos dos anos 90 em diante. Eu digo que é mais simples porque eram circuitos feitos com componentes separados. Então era transistor, resistor, capacitor, válvula, no caso de alguns aparelhos, transformadores. A partir dos anos 90 começou a introdução dos circuitos integrados em larga escala e também a introdução das placas de circuito impresso do tipo SMD, que usa aqueles componentes minúsculos. Então, placas SMD são muito baratas para ser fabricadas em grande escala, mas para consertar, elas são muito complicadas, porque os componentes são minúsculos. É muito trabalhoso você tirar. Você precisa trabalhar com microscópio. Para testar o componente, para repor o componente, é muito trabalhoso, é muito demorado. E são muitos componentes. Justamente pelo fato do componente ser pequeno e ser fácil de fazer em grande escala, eles abusam na complexidade dos circuitos. Então, onde você resolvia um determinado problema com, vamos dizer, um transistor e meia dúzia de resistores, hoje você tem 50 transistores, 100 resistores para fazer a mesma função. É uma complexidade que, na minha opinião, é desnecessária, mas eu acredito que isso é feito de propósito. É a chamada obsolescência programada. É para ser assim, as indústrias querem assim, ou seja, quando o aparelho der defeito, é para você jogar fora e comprar um novo, não é para consertar. Isso é o que me parece. Então, por isso que a gente considera que aparelhos vintage é até os anos 80. Dos anos 90 em diante, quando apareceram os receivers de home theater, os DVDs e por aí afora, a coisa começou a complicar. Hoje em dia você encontra um receiver de home theater para comprar muito barato, enquanto que um receiver vintage custa 4, 5, 6 vezes mais, sendo que ele tem muito menos recursos. Por quê? Além dessa dificuldade de consertar os aparelhos dos anos 90 para cá, os aparelhos antigos, além de ser mais simples de consertar, eu acho que a simplicidade deles se reflete no som. Os aparelhos dos anos 90 em diante, devido à complexidade do circuito, muitos processamentos que são feitos no sinal, o som não é tão puro, não é tão gostoso como os aparelhos antigos. Esse é o meu sentimento. Eu não tenho como provar isso, isso é o que eu sinto ao conviver com os aparelhos e ao utilizar os aparelhos. Já ainda nos anos 70, 80, a gente já falava que a profissão de técnico iria acabar, por causa que os aparelhos estavam ficando cada vez mais complicados, porém mais baratos. Então, um aparelho que custa, vamos dizer, R$ 500, quanto que o técnico vai poder cobrar para consertar aquele aparelho? Sendo que é um aparelho complicado, o técnico vai trabalhar um dia, 2 dias, ele não vai poder cobrar menos do que os R$ 500. Então a pessoa prefere comprar um aparelho novo, ao invés de consertar. Por isso que a gente já falava naquela época que a profissão de técnico iria desaparecer. Não desapareceu, ela mudou. Porque antigamente a gente ia consertar um aparelho e você trocava peças. Hoje você troca placas, blocos. Uma televisão moderna, por exemplo, ela tem a tela principal, que se der defeito é lixo, não tem reposição, não vale a pena. Agora dentro ela tem ali
3, 4, 5 placas. O que o técnico faz é trocar as placas. Então, no máximo, em meia hora, uma hora, ele já viu. Não é nenhuma dessas placas, então é tubo, é a tela, então é lixo. Então, ele não se preocupa em saber consertar a placa, ele troca a placa e pronto. Então, essa geração de técnicos que já aprendeu a profissão trocando placas, eles não querem voltar no tempo e ficar consertando placas, trocando componentes, olhando com o osciloscópio como o time para localizar o componente e trocar. Não, isso é coisa do passado. Eles querem trocar uma placa, trocar um bloco inteiro. Então essa é outra dificuldade. A complexidade dos aparelhos aumentou, mas o preço deles diminuiu. Então a margem que sobra para o técnico é pequena. Então ele não pode ficar dias investindo num aparelho, porque ele não vai conseguir cobrar aquilo do cliente. Então, quando chegar no fim do mês, esse técnico não vai ter dinheiro para pagar as despesas dele. É simples assim. Ainda pelo lado da prática profissional, ou seja, depois que a pessoa se forma e vai para o mercado de trabalho, quando ele monta a sua oficina, ele vai encontrar uma outra dificuldade que não lhe foi ensinado na escola, que é como administrar uma oficina. Então, como fazer preço, como atender um cliente, quais são os impostos que incidem no serviço, quais são os impostos que ele precisa pagar, quais que ele não pode, não precisa pagar. Ele precisa de contador, não precisa de contador, qual vai ser o regime jurídico que ele vai trabalhar, vai ser autônomo, vai ser MEI, microempresa, uma limitada, uma empresa individual. Então são muitas informações que a escola não fornece. Então ele vai ter que aprender na raça, vai ter que começar do zero, quebrando a cara, errando, e disso ele vai perder mais alguns anos. Na minha opinião, a escola deveria dar um mínimo de instrução para que ele tenha condições de sair da escola e entrar no mercado de trabalho. E isso não acontece só na área de eletrônica. Não, isso acontece na área de engenharia, da advocacia. Todas as áreas que a pessoa pode trabalhar por conta, ele não sabe como fazer. Por exemplo, no ramo de serralheria, de vidraçaria, até mesmo na área de pessoas que cozinham em casa, fazem coisas para vender, ovo de Páscoa, salgadinhos. Todos esses profissionais, eles aprendem por aí que o preço de venda deles é assim. Ah, você pega quando você gasta de material, multiplica por 3, multiplica por 5, multiplica por 6. É assim que faz. Isso está totalmente errado. Não é assim que se faz. O preço da matéria-prima é uma coisa, o preço da mão de obra que você aplica é outra. Em cima de tudo isso tem os encargos, que é o lucro do negócio, são os impostos, são as comissões que você tem que pagar para algum vendedor, para alguma loja que vai trabalhar para você. Então não é assim. No ramo da eletrônica, antigamente, muita gente trabalhava assim. Ah, o conserto é 1/3 do aparelho, de quanto o aparelho custa. Então, por exemplo, uma televisão que custava R$ 3.000, o conserto era 1.000. Se passasse de metade do valor, então não tinha conserto. Era assim, uma simplificação nesse sentido. É claro que existe um limite para o valor do conserto, que é o valor do aparelho. Se você vai arrumar uma televisão de 2.000 e o conserto vai custar mais que 2.000, é melhor a pessoa comprar uma televisão nova. Sim, isso é válido para quando existe um aparelho novo. No caso dos aparelhos vintage, aparelhos antigos, é muito comum que o valor do conserto seja mais alto do que aquele aparelho vale no mercado. Aqui mesmo na nossa oficina, é muito comum a pessoa comprar, por exemplo, um tape deck, um receiver, um amplificador, vamos dizer, por R$ 500. Mas aquilo é um aparelho sucateado, ele não funciona mais. Para que a gente faça ele funcionar, vai custar R$ 1.000. E a pessoa às vezes não entende.
Ah, mas eu paguei 500. Como é que você vai cobrar 1.000 para consertar? Pois é, mas é assim. Porque se ele for vender esse aparelho funcionando, ele vai pegar, vamos dizer, R$ 800. Então não é um conserto que o proprietário do aparelho vai fazer para negócio. Ele vai mandar fazer porque ele quer o aparelho para usar e não para vender. Isso é uma coisa que acontece muito aqui na nossa oficina. Aparecem as pessoas que comercializam aparelhos. Então eles compram um aparelho sem funcionar, que querem que a gente arrume para que ele venda. Mas isso não é possível. Porque se você pegar o valor que ele pagou no aparelho, mais o nosso serviço e mais o lucro dele, vai ficar um valor mais alto do que o aparelho vale no mercado. Então não é viável isso. Se a pessoa quer trabalhar como revenda de aparelhos de som, ele mesmo tem que fazer o conserto ou então vender no estado. Ele comprou por 500, quebrado, vende por 600, quebrado. Aí tudo bem. Então essa é outra questão que dificulta que os colegas que são técnicos venham trabalhar com aparelhos vintage. Ele mesmo às vezes não entende essa situação. E os clientes dele muitas vezes também não entendem. Então o técnico, ele precisa trabalhar para pagar as contas. Então ele acaba se sujeitando a comprar um valor muito menor do que ele precisa para viver. E vai se endividando, porque às vezes o que ele ganha não dá para pagar as despesas. Mas ele acredita que vai cada vez parecer mais serviço e ele vai ganhar mais dinheiro e vai conseguir. Só que não. Então, às vezes demora 1 ano, 2 anos, aí ele vê que está muito endividado, que aquele negócio não dá e fecha a oficina. E aí já apareceram outros tantos que seguiram o mesmo caminho. Então é difícil você encontrar hoje em dia, por exemplo, uma oficina que está há 5, 10 anos funcionando. É por causa disso. Pessoas que abrem as oficinas, não sabem trabalhar, acabam se endividando, fecham o negócio, saem do mercado, mas ao mesmo tempo já tem muitos outros entrando. Então a pessoa não consegue formar um acervo, não consegue formar aquele know-how, aquele conhecimento acumulado que vai propiciar que ele no futuro venha a ganhar mais. Bom, eu procurei mostrar aqui um panorama geral da situação dos técnicos e do mercado de aparelhos vintage. Claro que muito que eu falei aqui é minha opinião. Eu posso estar errado, devo estar errado em muitas coisas. Mas são observações que eu fui fazendo ao longo do tempo, em vários locais, em várias cidades, vários estados. Então eu acredito que eu possa estar errado em alguma coisa, mas no geral eu acho que é mais ou menos isso. Claro que você deve ter a sua opinião e cada um tem a sua opinião. Mas eu deixo aqui registrado os meus pensamentos, as minhas observações. Espero que seja útil.